meus irmãos, minhas irmãs, encarnados e desencarnados. Que continue havendo muita paz e muita alegria em nossos corações. Assim seja. Por que consideramos atual? Porque os desencarnados existem, continuam existindo. Nossos irmãos que vivem do outro lado fazem questão, especialmente nossos amigos, fazem questão de comparecer a esses eventos, porque eles sabem que nesses eventos nós renovamos forças para prosseguir em nossa caminhada evolutiva. Por isso, nós devemos cumprimentar sempre os presentes, oferecer os nossos melhores sentimentos às pessoas presentes, sem esquecer que os espíritos também estão presentes. Não é, Felipe? É isso aí. Então, o tema que nos coube versa em torno da verdade. E de início poderíamos afirmar o seguinte: a verdade é um tema eminentemente filosófico. Claro, tem suas conotações psicológicas, históricas, religiosas, científicas, mas é uma abordagem de natureza intelectual ou intelectiva, né? É uma busca mental, ou seja, é um tema filosófico. Um exemplo, se pergunta em algum lugar o que é a verdade, certamente as respostas serão as mais diversas, diferentes. Até porque o assunto é subjetivo. E além de subjetivo, ele é muito vasto. A verdade é algo que se confunde com o próprio Deus. Exemplo, isto aqui é uma flor. Eu sei que é uma flor porque eu estou vendo e sentindo seu aroma e também posso tocar. Isto aqui é uma flor ou são flores. Muito bem. Essa é uma verdade que nós poderíamos considerar óbvia, né? Evidente, clara, incontestável, ao mesmo tempo uma verdade simples. Mas também poderíamos dizer: Deus está aqui, agora. Você pode me oferecer uma prova científica? Não. Mas você está fazendo esta afirmação em tom de convicção absoluta. Você está dizendo que Deus está presente neste espaço, neste auditório. Deus está aqui agora. Você não pode provar, e se você não pode provar, você não pode fazer essa afirmação. Bem, a verdade pode ser universal, acessível imediatamente a todas as pessoas, mas a verdade ou a percepção da verdade também pode ser um fenômeno individual, relacionado com o nível evolutivo ou nível de consciência de cada pessoa. Então, se eu digo, Deus está presente porque eu sinto a presença dele, consequentemente, cada dia eu creio mais e mais neste ser supremo, infinitamente poderoso. Aí alguém poderá contestar e dizer:
Isso aí é uma empolgação. Você deve ser uma pessoa mística, religiosa. Você não está usando a razão para dizer isso. Você está falando com a emoção, com o coração, puramente. Mas quem disse que o coração também não sabe? Por isso falamos que a questão é filosófica, é complexa e é simples. Quem disse que o coração também não sabe? Quem disse que o coração também não escuta? Quem disse que o coração também não sente e não vibra? Recentemente, nós obtivemos uma mensagem mediúnica, uma mensagem de um mentor espiritual muitíssimo querido, dizendo exatamente isso, ou mais ou menos isto, que Deus não é propriamente cultura ou ciência. Deus não é propriamente intelecto, letras, pesquisas. Deus é, disse ele, basicamente, substancialmente, Deus é sentimento, vibração, emoção, amor. Dizendo isso, no meio acadêmico ou universitário, talvez não haja ressonância, não haja correspondência. As pessoas, os estudiosos, os pesquisadores, na sua maioria, talvez não aceitem, não concordem, não vibrem no mesmo diapasão, na mesma faixa de energia. Aí que está. Ou seja, no mesmo campo de concepção, no mesmo campo mental. A propósito, o professor Pietro Baldi escreveu ou psicografou numa de suas obras a seguinte afirmação: a verdadeira comunicação só acontece entre semelhantes. Vale a pena repetir. A verdadeira comunicação, que acaba sendo uma comunhão, uma integração, uma afinização, a verdadeira comunicação só acontece entre semelhantes. Por isso que há tanta incompreensão, tantas discussões, tantos debates, porque existem diferenças conceptuais, diferenças mentais, diferenças em níveis de evolução, em dimensões de consciência. Dizem que o doutor Einstein tinha, no máximo, 5 pessoas no mundo com as quais ele podia entabular algum diálogo. O cientista, considerando o maior cientista do século passado, podia contar nos dedos as pessoas, os amigos com os quais ele poderia conversar a nível de verdadeira comunicação ou compreensão. Por quê? Porque aquele cientista tinha sua linguagem própria, tinha seu modo de entender a vida, a energia, a matéria, o tempo, o espaço, o universo. Sua mente havia crescido esfericamente na compreensão das leis que regem a física, a matéria, o tempo, as esferas celestiais. E aí ele concebeu uma coisa fantástica, uma visão que lhe permitiu escrever o seguinte: tudo é relativo. Essa afirmação é absolutista. Ele disse: tudo, não foi alguma coisa, ou quase tudo. Não.
E concordamos com o pensamento dele. Tudo é relativo. Portanto, a verdade também é relativa. Relativa a quê? Relativa ao momento histórico, em relação ao planeta, é relativo ao momento evolutivo de um povo ou de uma individualidade. A verdade também é relativa aos estudos que se esteja desenvolvendo nesse ou naquele campo científico. A verdade também é relativa às necessidades de cada pessoa. Necessidades. Ela é relativa às possibilidades mentais e evolutivas de cada indivíduo, mas também ela é relativa, ela se adequa às necessidades e não possibilidades de cada pessoa. Portanto, a verdade sempre esteve presente. E às vezes o que você pensa ser uma fantasia, uma mentira, um engano, um equívoco, é uma forma de manifestação da verdade. Por exemplo, uma vez nós vimos lá no trabalho de Chico Xavier, em Uberaba, uma cena muito interessante, muito engraçada, ao mesmo tempo filosófica, podemos assim dizer. Uma senhora muito empolgada, muito impactada com as coisas, com a mediunidade, com a presença do médium ali, deslumbrada. Ela virou-se para o Chico e disse: Chico, eu queria dizer a você, e havia muita gente no local, eu queria dizer a você, se você ainda não viu aqui, que eu sou médium. Como se mediunidade fosse um atestado, né, de superioridade. Eu sou médium. Ah, mas já viram coisa mais importante. Os médiuns já viram uma luz que me ilumina, Chico. E eu sinto que essa luz existe. Chico, eu queria tirar agora mais uma prova, e tinha que ser com você. Olhe para mim e diga se eu sou iluminada, se existe uma luz que me ilumina. Gente, eu fiquei preocupado naquele momento. E eu disse assim, como é que Chico vai sair dessa? Meu Deus. Saiu-se muito bem. Ele olhou e disse: louvado seja Deus, que luz maravilhosa. Aí a mulher ficou encantada. Vocês escutaram o que ele disse? Confirmou, uma luz. Ele disse: que luz maravilhosa. Ele viu a luz. Aí o Chico foi saindo, lá na portinha, eu disse assim: Chico, fala sério. Olha de novo aquela mulher. Você viu mesmo alguma luz nela, Chico? Chico disse: Ariston, eu vi e continuo vendo. Olha lá, ó, ela está embaixo de uma lâmpada fluorescente. Aparentemente, o Chico faltou com a verdade. Ele não disse a verdade. Aparentemente, só que ele disse a verdade. A verdade correspondente ao momento, à circunstância, aos conflitos e às necessidades daquela pessoa. Se o médium fosse uma pessoa muito racional, excessivamente intelectual, poderia gerar um problema naquele coração, digamos assim, que já tinha seus conflitos. Se ele decidisse falar a verdade, digamos assim, científica, o efeito seria outro. Por exemplo, ele poderia olhar assim para a mulher e dizer: minha filha, você está totalmente enganada. Não estou vendo luz nenhuma. Vá orar, você está precisando de muita prece, muito trabalho, não vejo luz nenhuma. Alguém poderia, ao lado de Chico, dizer: gostei. Você falou a verdade.
porque eu conheço aquela mulher. Hã? Você falou a verdade. Mas aí os próprios espíritos responderiam dizendo assim, sim, a verdade do cérebro, a verdade do imediatismo, mas ele não falou a verdade do coração. Olha como a coisa é elástica. A verdade do cérebro, a verdade do intelecto, a verdade do ponderável, matemática, racional, e a verdade do sentimento, a verdade do amor. Quando um casal diz um para o outro, eu te amo e eu sinto que este amor é infinito. Quando um casal goza desse momento tão sublime, tão belo, um dizendo para o outro, ou reciprocamente, nosso amor é infinito. E que, passado algum tempo, um vira para o outro e diz, eu te detesto. Tu não sabe quanto eu te odeio. Tu já devia ter desaparecido da minha vida. Um terceiro elemento iria observar essas duas cenas e chegar a que conclusão? À luz do conhecimento superior. Bem, olha, eles estavam na luz ou à luz da verdade no momento em que um disse para o outro, eu te amo, e este amor é infinito. A verdade relativa, a verdade daquele momento, a verdade circunstancial. Eles expressaram a verdade no seu limite, temporal, circunstancial, transitório. Então eles não mentiram um para o outro quando disseram, nosso amor é infinito. Aí vem o poeta, acho que foi Vinícius de Moraes, que disse, infinito enquanto dura. Mas você não poderia dizer naquele momento, ele está mentindo, ela está mentindo. Não. Eles estavam manifestando a verdade que vibrava no coração dos dois naquele momento. Só que era uma verdade pessoal, emocional, circunstancial, temporal. Mais tarde, eles conversando, dizem o contrário. Eu te odeio, eu te detesto. Muito bem. A verdade também está nessa manifestação, nesse atrito, nessa briga. A verdade também está nesse desentendimento, nesse rompimento, talvez, entre duas almas que antes diziam se amar eternamente. A verdade também está aqui. A verdade que se poderia chamar também de realidade, né? Esta é a realidade. É outro nome que se dá normalmente à verdade. Muito bem. Mas entre um encontro e outro, no tempo, onde estaria, digamos, a verdade absoluta? Se é que a verdade absoluta existe, ou possa existir, onde estaria a verdade que não pertence aos dois, mas pertence ao universo? Sim, essa verdade maior existe. Não é propriedade pessoal. É inerente ao universo. Essa verdade está acima deles e dentro deles, o casal, os amantes. Qual é o nome dessa verdade? De que forma ela se manifesta de maneira absoluta, atemporal, eterna, infinita? Ela se manifesta com o nome de amor. Então, meu amigo,
Você pode dizer assim. Antes eles declaravam amor um para com o outro, agora estão declarando ódio, mas o que existe mesmo é amor. A sabedoria está no passado, a verdade está no passado, como está no futuro. Portanto, essas duas almas que nesse momento acham que se odeiam, negativo, eles essencialmente se amam. Ainda não conseguiram encontrar a porta de acesso a esse grande e eterno abraço. Mas o que existe mesmo entre os dois, que agora estão brigando, é o amor, e o amor infinito. Ou seja, uma verdade que não é pessoal nem temporal, a verdade do amor eterno e infinito. Nós lemos muito, ou mais ou menos, né? Tudo é relativo. Nós lemos bastante a literatura de Pietro Baldi, a obra de Rustem, os 4 Evangelhos, a obra codificada ou organizada por Allan Kardec. Continuamos lendo e estudando a obra coordenada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. E, em nosso nível de compreensão ou entendimento, chegamos à seguinte verdade: essas fontes procedem de uma fonte maior, unitária, a sabedoria do absoluto. São grandes pensadores, grandes médiuns, grandes espíritos que usaram diferentes linguagens em diversos momentos históricos para revelar, ou para tentar revelar, a mesma grande luz. Mas então, por que existe tanta discrepância, tanto desentendimento? Porque, afinal de contas, a Federação Espírita Brasileira, tão venerada, tão respeitada, tendo lançado no Brasil Rustem e Pietro Baldi, atualmente não fala nem de um nem do outro. Como se esses mensageiros, essas fontes, não estivessem mantendo coerência com a obra codificada pelo sábio francês Allan Kardec. Porque os homens da atualidade, nessa organização citada e noutras muitas, se desentendem tanto? Porque nós mesmos não estabelecemos uma comunhão perfeita de ideias. Porque ainda nós somos escravos das verdades pessoais, interesseiras, circunstanciais. Nós ainda não estamos abertos para a verdade maior, para a verdade que pode receber o nome de Deus ou de amor, a verdade que pode receber o nome de absoluto. Ontem nós ouvimos aqui 2 palestras perfeitamente elucidativas e oportunas. Nosso querido Felipe Salomão, numa linguagem didática, bem ilustrada, falando dos nossos passos evolutivos, do trabalho que nós devemos desenvolver em nós mesmos diariamente no sentido de transcender, ou seja, de atingir novos e mais altos níveis de evolução. Maravilha. Depois, nosso querido Júlio Damasceno nos fala sobre a coerência entre Rustem, especialmente em relação ao corpo fluídico, ou corpo chamado fluídico, e outras fontes, ou seja, outros grandes médiuns e pensadores, encarnados e desencarnados. Nas 2 mensagens nós percebemos simplesmente a harmonia de ideias, de conceitos. Eles trouxeram muitas citações, todas
convergentes. Mas aí nós também podemos dizer o seguinte: convergentes, harmônicas, essas citações, essas palestras, porque elas procedem de mentes superiores. Bittencourt Sampaio possui uma mente superior aberta. Chico Xavier, igualmente, tinha sua mente e seu coração abertos. Rustem, a médium que trabalhou com ele, os espíritos que escreveram os 4 evangelhos, claro, entidades iluminadas, mentes abertas para o infinito. O Baldi, segundo o próprio Emmanuel, pela psicografia de Chico, o Baldi foi um espírito exilado entre nós, o apóstolo Pedro, reencarnado ultimamente aqui no meio da gente. Viveu aqui pertinho no Brasil, em São Vicente. Veio para cá, da Itália para o Brasil, porque o Brasil já era apontado por Jesus como o país do futuro, a pátria do Evangelho. Aqui, segundo a espiritualidade superior, já estava semeada a semente de um futuro brilhante, de uma nova civilização. Então essas grandes mentes, esses grandes médiuns, essas grandes luzes trouxeram fontes de conhecimento? Não. Trouxeram, ou melhor, revelaram a sabedoria que está no futuro da humanidade, mas que pode perfeitamente já estar no presente de cada um de nós. Então a verdade que essas almas, que esses missionários trouxeram, revelaram, é uma verdade que é imutável na sua essência, embora mutável, sujeita a traduções ou até mesmo a correções na sua forma literária, na sua linguagem. Com certeza, por exemplo, o Livro dos Espíritos, hoje, seria escrito de outra forma. As respostas e mesmo as perguntas apresentariam uma outra linguagem. Mas aquela revelação foi trazida há 150 anos atrás, num determinado momento psicológico e cultural da humanidade. Então a revelação estava na medida certa. Para a humanidade, para a coletividade. Está ali a fonte do conhecimento, ou melhor, da sabedoria, na codificação espírita, nos 4 evangelhos de Rustem, que integram perfeitamente os livros assinados por Allan Kardec. Então, nos livros compilados por Rustem, também a expressão viva e luminosa da verdade. Uma verdade, diga-se de passagem, ou a verdade atemporal. Ninguém apareça dizendo, os livros de Rustem terão que ser rasgados, os livros de Kardec terão que ser rasgados. O Velho Testamento, mais de 1000 anos antes de Cristo, tem que ser destruídos. Não, não, não. Cada um desses livros ou dessas obras trouxe a verdade no tamanho exato da mente coletiva. Aquele povo, aquelas tribos antes do Cristo, na época de Moisés e dos profetas, só podiam entender Deus e as leis do universo com aquela linguagem cheia de alegorias, de simbolismos. Por isso, estou me lembrando aqui agora, Emmanuel disse uma coisa sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele disse uma coisa muito bonita, gente. Emmanuel, né? Pela psicografia do seu médium. Ele disse, o Velho Testamento é um grito de socorro da humanidade,
batendo às portas do céu. Jorge, olha que coisa fantástica. Escuta bem. O Velho Testamento é um grito de socorro da humanidade desesperada, batendo às portas do céu. O Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, é a resposta. Se vocês gostaram, vamos bater palmas para Emmanuel. A verdade individual, a verdade relativa, a verdade circunstancial e a verdade absoluta. A verdade para a família humana, que tem, na qualidade de guia e modelo, o Cristo Jesus, que nunca nos desamparou e em momentos certos, em momentos oportunos, enviava mensageiros para revelar, para descortinar um pouco dessa grande verdade, a verdade absoluta. Aí vem Moisés, ótimo. A primeira grande revelação, especialmente para o mundo ocidental. Depois, filósofos descortinando áreas de especulação filosófica e até científica, na Grécia principalmente. Opa, nuances diferentes dessa grande verdade que nós todos buscamos, a humanidade. Jesus surge, trazendo a revelação dessa mesma grande e absoluta verdade com uma outra linguagem, com a outra forma de expressão, falando e agindo. O ser que soube se comportar como alguém divino e ao mesmo tempo humano. Jesus Cristo. Moisés descortinou a verdade que ele chamou de, genericamente falando, lei. Jesus descortinou mais amplos horizontes e denominou essa revelação de amor. Amai-vos uns aos outros. Amai a Deus sobre todas as coisas, Deus em tudo. Amai o próximo como a vós mesmos. Nisto resume toda a doutrina do Cristo, porque o amor é a verdade do absoluto. Como é que nós nos comportamos diante de Jesus? E depois que ele passou, que ele retornou ao centro espiritual do universo, como ficamos nós aqui? Ainda meio cegos, meio ofuscados por aquela grande luz, aquela grande presença. Mas caminhamos. Um novo recurso, um novo instrumento de trabalho, chamada exemplo, perdão, trabalho, amor, compreensão, humildade, alegria, paz, autorrealização. Muito bem. Só que nós não tivemos condição de ver com os próprios olhos ou com os olhos abertos, de fato, ver, contemplar a verdade universal que o Cristo nos havia mostrado. Um exemplo disso são as religiões que nós criamos, as igrejas que resolvemos construir. Jesus nunca mandou ninguém construir nenhuma igreja. Jesus não fundou nenhuma religião. A religião de Jesus é o amor divino, é o amor puro e verdadeiro. Dizem que uma vez, foi alguém que nos contou, acho que entre os amigos aqui mesmo, que uma vez Jesus estava andando, claro que é lenda, né? Jesus andando assim numa praia,
E, de repente, ele viu ao lado o capeta, né? O espírito do mal, mas, democraticamente, eles conversavam ali, tranquilo e tal, num sinal assim de respeito recíproco, em livre-arbítrio, isso e aquilo e tal. Mas Jesus sabia que era o demônio que estava ao seu lado. Jesus, de repente, disse assim, tive uma ideia, rapaz. Já sei como salvar a humanidade. Religião. Aí o capeta abaixou, pegou um pedaço de papel que estava ali e disse, pode deixar comigo que eu organizo, tá, senhor? Ai, se Jesus tivesse pensado melhor, ele não tinha aberto a boca, né, naquele momento. A verdade mais pura, mais luminosa, a verdade que exala perfume e luz e amor e paz infinita, ela não está entre as quatro paredes de nenhuma religião. Ela é livre como a própria luz. Às vezes, nós individualmente, temos muita dificuldade, às vezes não, quase sempre. Nós temos muita dificuldade de lidar com a verdade. Por exemplo, a gente chega na frente do espelho todos os dias, isso já faz anos e anos, achando que deve ser sempre bonito, né? Que deve ter aquela aparência eternamente que tínhamos há 10, 20 anos atrás. Quando aparece uma ruguinha, a gente dá logo um jeitinho de fazer desaparecer, né? Oh, que trabalho! Essa semana entrei no banheiro público, né? Lá na Câmara dos Deputados, onde fizemos uma exposição sobre a obra do Chico. Entrei no banheiro e vi um homem que estava tendo um trabalho na frente do espelho que eu tive pena. Eu notei que ele estava ali já há muito tempo, eram poucos fios de cabelo que ele tinha, coitado. E ele estava tentando arrumar. Era uma obra de arte. E eu fiquei ao lado dele com esse cabelo cheio. Que agressão! Ele olhou para o espelho para me ver, olhou para o espelho, olhou para mim e disse, eu também já fui assim como você. Ainda bem que naquele momento eu tive um reflexo, né? Eu tive uma reação, digamos assim, cristã. Eu peguei no ombro dele e disse assim, rapaz, não liga para isso, não. O importante é o que está aqui dentro. Ai, disse, como você me conforta com essas palavras. Então, tchau, fica com Deus. Aliás, naquele encontro que tivemos lá no Rio de Janeiro, sobre a obra de Rustem, uma senhora, Júlio, foi muito interessante. Outras pessoas viram. Depois da nossa palestra, ela, muito empolgada, veio assim na minha direção e disse, já sei, vai elogiar a palestra, né? Essa gostou realmente. Me olhando e abrindo os braços e vindo na minha direção, e eu fui caminhando na direção dela, ela parou na minha frente e disse, que maravilha! Eu falei, gostou da palestra? Não, meu filho, eu gostei, foi do seu cabelo. E o pior é que ela completou dizendo assim, ela disse assim, olha, Maurício, ai, se meu marido tivesse o cabelo desse. Ela não escutou palestra nenhuma. Voltemos ao que interessa, como se diz. A verdade absoluta sempre existiu? Existiu. Por quê? Porque a verdade absoluta se confunde com o próprio Deus. Assim como o amor absoluto também pode ter esse nome, Deus. Ou diríamos, Deus é
o Espírito, Espírito no sentido de essência. Deus é o Espírito do infinito amor. Deus é também o Espírito da verdade absoluta. Já que Deus, portanto, sempre foi o que é, e a nossa história é uma coisa muito pequena, diante do universo, o absoluto sempre existiu, Deus sempre existiu, a verdade sempre existiu. Só que, no transcorrer da nossa história, pré-história e história, essa verdade absoluta relacionada ou referente às leis da vida ou às leis do universo, essa verdade absoluta sempre nos foi mostrada, sempre nos foi apresentada. Mas, diante dessas revelações progressivas, necessariamente, nós, humanidade, tivemos uma reação ou uma assimilação correspondente ao tamanho da nossa mente, ou seja, ao nível de nossa compreensão, ao nível da nossa consciência. Os primitivos de milhares de anos atrás e os primitivos de hoje também, na África, jamais entenderiam uma linguagem desta que nós estamos tendo aqui. Eles estão ainda na pré-história da evolução. Ainda são seres que não sabem pensar, que não sabem bem distinguir o bem do mal, que não têm noção sequer de higiene. Antropófagos. Na pré-história. Mas a nossa humanidade é tão heterogênea que em Pernambuco também tem antropófagos. Houve um caso recente no estado de Pernambuco que deixou a humanidade estarrecida. Serão espíritos primitivos? Possivelmente. Nem Vanderlei. Se eles não são primitivos, são médiuns de espíritos primitivos. Porque nós estamos hoje vivendo um estado de caos. Bom ou mal? É bom. É uma mistura. Estamos numa espécie de liquidificador civilizatório. Uma mistura necessária. Atritos, combinações, repulsão, choques, guerras. As próprias religiões humanamente organizadas não estão bem. Vivem em conflito entre os seus próprios seguidores, porque este é o momento de mutação da consciência planetária para que nós possamos viver, né, e participar de uma civilização cuja mente esteja aberta para a verdade divina. Não para as verdades religiosas, científicas ou filosóficas ou culturais, mas para a verdade absoluta, a verdade do amor incondicional. No nosso dia a dia, nós temos dificuldade de lidar com a verdade, de aceitar a verdade, de falar a verdade. Um médico, diante de uma situação grave, ele mede as palavras ou adia a verdade. O paciente está ali, digamos, cheio de esperanças, é submetido aos exames e o médico ou os médicos constatam que ele está com câncer. E um câncer, talvez dos mais graves, irreversível e tal e tal. Constatação das autoridades médicas. Aí eles, os médicos, se reúnem
A gente está imaginando assim, né? Se reúnem e dizem, e agora, o que fazer? Bem, vamos conversar com a família. Mas ele também, o paciente, precisa tomar conhecimento. É verdade, é verdade. Mas, olha, a conclusão é científica. Os exames estão aqui, perfeitamente. É câncer? É. Dos mais violentos? Sim. Quanto tempo de vida aproximadamente? Pelas experiências que temos, 2, 3 meses de sobrevida. Seria um absurdo, seria uma loucura, seria um contrassenso. Essa autoridade médica, digamos assim, esse médico virasse para aquele pobre paciente e falar a verdade. Essa verdade podia precipitar a morte daquele homem. Olha, meu amigo, olha, os exames estão todos aqui à sua disposição, nós já ligamos para a sua família, você tem que saber a verdade, então, seu problema é este. Tá. 2 ou 3 meses de vida. O homem pode morrer de susto naquele mesmo momento. É verdade o que temos nas mãos? É. Mas essa verdade não é para esse momento, não é para essa circunstância. Essa verdade talvez tenha que ser ministrada à semelhança de homeopatia, doses, lentamente, pequenas gotas. Você não está bem. Constatamos aqui que sua situação não é boa. Ótimo. Ó, o primeiro descortinho da verdade. Sua situação não é boa. É grave, doutor? Mais ou menos. Né, Felipe? Mais ou menos. Aí você já começa a desconfiar. Mais ou menos? O senhor tem mais alguma coisa a dizer, doutor? Por favor. Calma. Aí se o médico for religioso ou espírita, diz, olha, confiemos na proteção espiritual. Só que isso aí pode gerar uma desconfiança ainda maior. Ah, meu Deus. Quando o médico começa a delegar poderes para os espíritos. Então a verdade é muito relativa. Uma vez, Maurício, nosso querido José Bonifácio, do grupo que estudava Pietrobaldo aqui em Brasília, José Bonifácio, adoeceu, também já estava com idade avançada. Sua filha foi lá no nosso centro, no Monte Alverne, para nos pedir preces, porque ele realmente estava sofrendo, estava muito doente, os médicos não haviam ainda resolvido a situação dele. Aí a moça foi lá e disse, Ariston, eu confio nessa casa, nas orações de vocês, eu queria pedir prece para a recuperação do meu pai, da saúde do meu pai. Aí eu anotei direitinho, eu já sabia o endereço, mas anotei bonitinho o nome completo, José Alexandre Bonifácio. E disse, ok, a gente vai colocar esse nome aqui nas nossas preces diárias, fique tranquilo e vamos confiar em Deus. Ela foi embora. Passados uns 8 a 10 dias, essa moça chega lá em casa, assim, meio angustiada, bateu apressada, assim, no portão. Eu vim atender, ela disse, Ariston, aquelas preces que eu pedi, você continua fazendo? Eu disse, sim. Para. Assim, suspende, por favor, suspende. Falei, por quê? Porque meu pai começou a ver espíritos. E eu estou achando que é resultado das suas orações. Então, suspende, por favor, é pedido da família. Eu nunca tinha tido uma experiência dessa, gente. Alguém pedir para suspender as orações, porque os efeitos não estavam sendo aqueles esperados. Demais foi. Verdades pessoais, verdades circunstanciais, verdades relativas, verdades para uma época. A democracia é uma expressão da verdade? É. Uma verdade muito necessária para o desenvolvimento de um povo. E a ditadura? A ditadura é a expressão da verdade? Pode ser. É possível que haja povos que ainda não estejam maduros para vivenciar a democracia, um estado de liberdade política. Então, a ditadura
pode ser um freio, que a turma do PT não nos ouça, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo, pode ser. A ditadura que já está se extinguindo da face da terra, graças a Deus, pode ter servido e ainda servir de um freio para determinadas populações, para determinados povos que ainda não sabem discernir, que ainda não sabem assumir responsabilidades próprias, se não houver um chicote, se não houver uma lei, se não houver uma espécie de escravatura. De uma maneira ou de outra, nós vivemos sob regime de escravatura ou de limitações políticas, econômicas, psicológicas, sociais, religiosas, ao longo dos séculos e dos milênios. De tal maneira que, poderíamos dizer assim, só agora, gente, vai aí um sentimento assim, de muita fé. Só agora, no começo, na abertura desse novo milênio, é que estamos sentindo as luzes de uma nova era, que você pode chamar de a era da verdade. Daí tantos escândalos na política, na economia, nas casas, no relacionamento sexual. Daí tantos escândalos nas próprias igrejas, nas próprias religiões. É só ver o que tem acontecido nas igrejas evangélicas, nos movimentos evangélicos. É só observar os escândalos que vêm acontecendo na igreja católica, principalmente sob a forma de pedofilia. Estamos acusando? Estamos criticando? Não. Nós somos um. Nós somos a família humana. Ontem usávamos o rótulo de católicos. Hoje estamos nos declarando espíritas. Deixa eu suspirar um pouquinho, porque veio agora uma outra intuição. Espíritas. Nós espíritas, se não somos mais evoluídos, somos os mais responsáveis neste momento. Nenhuma igreja, nenhuma religião recebeu no seu meio, no seu ambiente, um pensador como Pietro Baldi. Por que Chico Xavier não reencarnou no Vaticano, na Itália, mesmo no Brasil, dentro da igreja? Por que ele não se revelou grande médium católico? Porque já estava havendo aqui no Brasil lampejos de uma nova era, num país predestinado a conceber uma verdade mais ampla, a verdade universal, que também ou principalmente é canalizada por um canal, por uma ferramenta chamada mediunidade. Os católicos não receberam Chico Xavier, mesmo que ele tivesse vestido a batina, mesmo que ele tivesse nascido lá na Itália, ali nas barbas do Papa, Chico Xavier seria expulso, como Pietro Baldi foi indiretamente expulso da Itália e veio parar no Brasil. O Brasil tinha o seu coração aberto para ele. Por que então Chico Xavier reencarna no Brasil? Estamos citando Chico Xavier, como poderíamos citar outros muitos missionários dessa nova era. Por quê? Gente, médiuns, além desses que citamos, outros também, grandes médiuns, reencarnaram ultimamente, ou nas últimas décadas, aqui no Brasil. Ou vieram de outros países para fixar residência no Brasil. Esses médiuns trouxeram uma grande e luminosa contribuição à doutrina
codificada por Allan Kardec. Nós, portanto, que ostentamos ou que apresentamos esse título de espíritas, se não somos melhores do que os outros, somos mais responsáveis. Porque nos foi descortinada uma verdade maior, uma verdade que até nos permite chegar à seguinte conclusão: eu não sou espírita. Isso não se pode dizer em qualquer lugar, não. Eu não sou espírita. Eu estou sendo espírita. Por quê? Porque o espiritismo, assim como outras doutrinas, é um caminho. Um caminho que nos leva a uma determinada meta. É o caminho que nos leva a um destino. Qual é o nome desse destino que as religiões conduzem? A fraternidade universal, o amor pleno, a integração entre todos os seres, a harmonia entre todas as espécies, ou seja, a vivência em plenitude da lei básica do universo, o amor. Então, quando trilhamos, digamos assim, o evangelismo das igrejas organizadas, atualmente com grande expansão, principalmente no Brasil, quando trilhamos os caminhos das igrejas evangélicas, quem sabe despertamos a fé, a curiosidade, uma certa espiritualidade e reencarnamos, ou na mesma vida nos abrimos para o espiritismo. Passamos pelo outro caminho chamado igreja, a igreja católica, apostólica romana, que nos conduziu talvez a um outro caminho chamado budismo, experiências, jornadas, caminhos, fantástico, tudo necessário. Todo caminho leva a um lugar, a algum lugar. O espiritismo também é um caminho. Mahatma Gandhi disse uma coisa muito interessante. Ele disse: todas as religiões recebem a proteção divina. Elas funcionam como se fossem os dedos da mão misericordiosa de Deus. Aí ele completou num discurso dizendo: portanto, eu tenho para com todas as religiões o mesmo respeito que eu tenho para com a minha. Ele seguia determinado, claro, era oriental e tal, tinha lá os seus princípios, a sua formação, né? Eu tenho para com aquela religião que eu sigo o mesmo respeito que tenho para com todas as demais. Dalai Lama, essa figura extraordinária que continua aí, viva, encarnada entre nós, esteve numa conferência com Leonardo Boff, um dos pensadores mais ilustres do nosso país. E o Boff disse assim, Dalai, ou melhor, chamou de mestre, respeitosamente. Leonardo Boff é um ex-padre, né? Mestre, referindo-se falando ali para o Dalai Lama. No seu modo de ver, de entender, qual é a melhor religião? Observe a resposta. Boff, a melhor religião é qualquer uma cujos adébitos conseguem se tornar pessoas melhores e mais felizes. Não é bacana? Então, nós espíritas podemos não ser dos melhores, podemos não ser os espíritos mais evoluídos da Terra, mas nossa mente está se abrindo. Nós fomos convidados a abrir o coração, a emoção, a sensibilidade, a intuição, a mediunidade, a percepção como um todo, para entender e assimilar a verdade absoluta. Que não é pessoal, repetindo, circunstancial, movida por interesses pequenos, não. É a verdade de todos, para a felicidade de todos. Mas ainda somos pequenos, por isso estamos em luta. Mas o otimismo tem que nos acompanhar e tem que nos mover sempre. O otimismo tem que ser uma luz que nós não devemos perder de vista. Acreditar sempre no amanhã.
Hoje eu estou sendo melhor do que ontem. Amanhã serei melhor do que estou sendo hoje. Estou me recordando aqui de uma outra coisa que aconteceu lá em Uberaba, né? Um homem chegou assim para o Chico, e eu andei por lá muitas vezes. Um homem chegou para o Chico e disse assim: Chico, eu sou um amante da verdade. Eu gosto de dizer a verdade, doa quem doer. Mas eu percebo que as pessoas ficam melindradas. Às vezes, celulares tocam assim, sem que eu... E aí eu tenho que dizer a verdade. Viu, Chico? Eu não sei o que é que se passa, porque eu acho que as pessoas não me entendem, não aceitam. Eu sou uma pessoa transparente, eu sou muito franco, eu gosto de dizer a verdade. Aí o Chico disse: calma, 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 tem um poeta aqui, tem um espírito amigo aqui. Chico vivia cercado de espíritos amigos, né? Tem um espírito amigo chegando aqui, é um poeta, ele está querendo lhe responder. Me dá uma caneta aí, gente. Seu problema é a verdade, se é muito franco, muito sincero, tá bom. Aí ali mesmo, foi escutando o Espírito e escreveu: remédio da humanidade com que Deus suprime a dor. Uma gota de verdade em cada litro de amor. Merece. Remédio da humanidade... Esses alunos aqui não são fáceis, hein, Maurício? Remédio da humanidade. Na outra linha. Com que Deus suprime a dor. Outra linha. Apenas uma gota de verdade em cada litro de amor. Geralmente se faz o contrário, né? Aí que está o problema, né? Uma gota de quê? De amor em cada litro de verdade. Às vezes é mais do que um litro, é um balde. Vai lá, né? Ouça o que você tem que ouvir. Não é por aí, o caminho não é esse. Alguma coisa me diz que meu tempo já está se escoando. A voz da verdade. A voz da intuição ou do bom senso. Jesus disse uma coisa muito interessante. Vamos concluir a nossa palestra com essa reflexão. Entre muitas coisas belas, bonitas e oportunas, entre muitas palavras ou verdades eternas que Jesus disse, ele disse esta: ó, eu sou... Tradução de Carlos Torres Pastorino, tá? Eu sou o caminho da verdade e da vida. A tradução convencional da igreja é: eu sou o caminho, a verdade. Pastorino, que foi um dos últimos sábios, assim como o professor Romanelli. Nós conhecemos Pastorino, como nos relacionamos também com Romanelli. Aliás, eu tenho a honra de lhes dizer, desculpem a falta de modéstia, que eu conheci muito bem, que houve uma amizade entre mim e o professor Romanelli, Rubens da Costa Romanelli em Belo Horizonte, poliglota, um sábio. Escreveu um único livro chamado O Primado do Espírito. Então, eu conheci bastante Romanelli e conheci bastante também, mais ainda, o professor Pastorino, que vivia aqui em Brasília. Ele foi, inclusive, professor de línguas mortas na UNB. Autor da sabedoria do Evangelho, né? Na verdade, a mais moderna tradução, uma tradução acadêmica, uma tradução extraordinária, racional, pura, profunda dos Evangelhos de Jesus, Pastorino. Então, eu ia sempre a Belo Horizonte e visitava sempre aqui na Escola Sabedoria o professor Pastorino. E aí sabe o que aconteceu? É isso que eu digo,
uma certa honra. Eu fui menino de recado entre os dois. Meu filho, você está indo a Belo Horizonte? Estou, professor. Então, leve esse livro aqui para o nosso querido Romanelli. Ok. E lá, Romanelli, Ariston, já que você está voltando para Brasília, leva um recadinho, olha, menino de recado, leva um recado para o nosso querido Pastorino, para você não esquecer. Às vezes ele mandava um bilhete, ou uma carta, e eu esperava por lá. Então, eu fiquei conhecendo, graças a Deus. Esses acontecimentos acabam por aumentar a nossa responsabilidade, né? Perante o mundo, perante a vida, perante a nossa própria consciência. Então, tivemos a oportunidade de conhecer essas grandes mentes abertas para a religiosidade. Mentes que já haviam transposto as limitações, as barreiras convencionais das religiões humanamente organizadas. Por isso eles eram universalistas, cristãos, espíritas, porém de mente aberta ao infinito. Voltando à tradução do Pastorino, Jesus disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Aí o Pastorino comenta na sua obra e fala pessoalmente. Naquele momento, não era um ser humano chamado Jesus que se mostrava necessariamente como homem, embora tivesse um corpo transparente, translúcido, fluídico, porque ele aparecia, desaparecia a qualquer momento, era uma gênere. Então, Pastorino nos disse, e está escrito também, não era a pessoa de Jesus que naquele momento dizia aquelas palavras. Ele era porta-voz do Cristo interno, da luz que existe dentro de cada um de nós, o self, na linguagem da moderna psicologia. O self. Dentro de cada um de nós existe um potencial divino. O anjo que caiu. Nós somos potencialmente seres evoluídos, iluminados. Cada um de nós está coberto de imperfeições nesse instante, porém, dentro de cada um existe um potencial divino, existe um ser crístico. Caímos, mas já estamos de retorno ao paraíso perdido. Caímos, já estamos tendo consciência dessa queda e já nos foi apresentado o melhor caminho de retorno. Aí, diz a sabedoria, é você, sou eu, é qualquer um de nós que pode abrir a boca ou silenciosamente dizer: eu mesmo, na minha intimidade, na minha essência, eu sou o caminho da verdade absoluta e do amor pleno e da vida infinita. Em razão disso, o próprio mestre dos mestres, dizia: vós sois deuses. Vamos descortinando verdades cada vez mais amplas, até alcançar a visão da unidade, da verdade única, plena, absoluta, Deus, na medida em que ascendemos, na medida em que vamos destruindo uma coisa chamada ego, que se confunde com a própria personalidade, e vamos despertando ou redespertando algo que se chama
luz, Cristo, Deus, individualidade. Todas as individualidades são divinas. Muitas estão ainda cobertas por várias escamas, as escamas das personalidades, dos convencionalismos, dos vícios, das tendências. Ainda estamos dentro de alguma personalidade. E dentro de uma personalidade maior, uma unidade maior, chamada coletividade, ou país, ou povo, ou humanidade. Mas a caminhada é coletiva e também individual. Temos que contar com a ajuda de todos, colaborar com todos, mas não devemos vacilar. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz. Jesus não falou para a massa. Qualquer um de vocês que quiser vir e me seguir para o reino da infinita felicidade, que tome a cruz dos seus compromissos diários e siga-me. Eu, Cristo, que está dentro de vocês, eu sou o caminho da verdade e da vida. Um espírito belíssimo, angelical, que já não tinha como se comunicar com a nossa humanidade pelas vias da mediunidade convencional. Um dia desceu, se aproximou de um poeta médium. Esse médium, sentindo a presença desse anjo, desse espírito puro, pegou de uma caneta, papel e escreveu, ou descreveu a imagem que lhe estava sendo apresentada na tela da sua mente. E as palavras que esse médium escreveu sob inspiração do anjo diziam assim: pingo d'água. Ah, a vida de um pingo d'água. O mundo deixou na palma de uma folha e parece mesmo ter esquecido daquele ato. Um pingo d'água. O pingo d'água naquela folha verde podia refletir o todo. As estrelas, a lua, o sol, ser acariciado pelo vento, pela brisa. O pingo d'água refletia o infinito, mas ele era apenas um pingo d'água. Ah, meu Deus! O tempo foi passando, vieram ventos fortes que assustavam o pingo d'água. Mas pingo d'água começou a sonhar, principalmente quando olhou para baixo e viu um riacho. Meu Deus, um riacho! Quem dera eu, que estou sendo um pobre pingo d'água, um dia também ser riacho. Correr, avançar, conhecer novas terras, novos espaços, novos céus, seguir até o mar. Esse era o sonho do pingo d'água. Um dia o sol nasceu mais forte e o pingo d'água ficou assustado. O sol veio na direção dele que nem um abraço feito de cores e de luzes. Pingo d'água realmente teve medo naquele instante. Mas, quando o pingo d'água estava mais ou menos tranquilo, veio um vento. E era um vento forte. E veio um outro vento que, impiedosamente, jogou o pingo d'água no riacho. Ah, meu Deus! Pingo d'água se diluiu naquele riacho que seguia na direção do mar. Ah, meu Deus! Pingo d'água morreu! Pingo d'água sou eu.